Minha mãe era muito católica, nasci no 31 de julho. Naquela época, você dava aos filhos o nome do calendário. Inácio Loyola, prepara para mim, por favor. Aí, meus irmãos são Francisco de Assis, Luiz Gonzaga, José Maria e João Bosco. Então, uma sagrada família. E quando ela falou que o meu pai era contador, ela acertou duplamente. Que o meu pai era realmente contador, formado em contabilidade. E trabalhava na contabilidade da Estrada de Ferro, Araraquara. Ao mesmo tempo, era um homem que gostava muito de ler e gostava de escrever. Obrigado. E escreveu alguns contos publicados no jornal O Imparcial, lá em Araraquara. Anos mais tarde, eu comecei minha carreira no Imparcial como crítico de cinema. Eu, filho de um ferroviário, quase um operário, pobre, não pobre, mas remediado, gostava de cinema e não podia ir ao cinema sempre. Eu ia uma vez por semana. Até que eu descobri que o crítico de cinema não pagava cinema. Porque conversando com alguém do jornal, a cidade era pequena, e o cara disse, o Graciano, dono do cinema, dá uma permanente. E o crítico pode entrar com essa permanente. Fui no jornal e disse, tem um crítico? Disse, não, nunca teve crítico na cidade. Eu falei, vai ter. Eu lia cinema, adorava cinema, lia todas as críticas. Eu me formei lendo Paulo Emílio Salles Gomes, o Almeida Salles, o Muniz Viana, do Rio de Janeiro, o Alex Vianney, que fez depois cinema, o Van Jaffa, enfim. E aí um dia eu arrisquei e fiz uma crítica, levei e o jornal publicou. E aí fez uma segunda, o jornal publicou, na terceira eu falei, eu sou crítico, me dá permanente. Passei aí ao cinema todas as noites. Meu primeiro sonho foi ser roteirista de cinema. Meu segundo foi ser diretor de cinema. Nunca fui nenhum nem outro. Muito por preguiça, porque é uma coisa chata. Tem que escrever o roteiro, tem que escolher os atores, tem que buscar o dinheiro. E eu nunca fui disso. E aí, por preguiça, acabei escrevendo livros. É mais fácil escrever um livro de 500 páginas. Eu sento comigo, é o que vem da minha cabeça e vai embora. Já tinha escrito 3 livros quando, em abril de 1964, veio o golpe militar. A Última Hora, onde eu trabalhava, era um jornal criado por Samuel Weiner, em acordo com o Getúlio Vargas, para defender trabalhadores e para fazer assim uma espécie de vanguarda do PTB. O Getúlio tinha contra ele toda a grande imprensa, Globo, Estado, Folha, e não tinha ninguém que o defendesse. E aí o Samuel, que era um jornalista, disse, vamos fazer um jornal. E aí fez A Última Hora, que começou como um jornal muito moderno. Ele revolucionou tudo na época, no início dos anos 50. Porque os jornais, na época, a primeira página era apenas notícia, texto, 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 texto. E aí entra nas bancas, A Última Hora não tinha assinantes, um jornal que era o quê na primeira página? Fotografias. Uma foto, um título e uma chamada para a matéria que ia para dentro. E esse jornal explodiu em vendas. E explodiu com interesse, porque, inclusive, era muito moderno. De repente, modificou a grafia dos jornais. E depois dele veio o Jornal do Brasil, que era um jornal antigo também e que modificou graficamente. Então, no fundo, A Última Hora foi um dos primeiros a provocar uma revolução dentro da imprensa do ponto de vista design. E era uma delícia trabalhar naquele jornal. Nós todos éramos muito jovens, eu cheguei com 21 anos e entrei logo no jornal, por sorte. A Última Hora, nos anos 60 e 64, defendia quem? Jango Goulart. E quem é que os militares queriam derrubar? Jango Goulart. Quando veio 31 de março, nós estávamos na redação e acompanhamos todo o movimento do general Mourão, que saiu de Juiz de Fora e foi em direção ao Rio de Janeiro
para conquistar o poder e derrubar o Jango. O Jango estava em Brasília. Durante todo o dia 31 de março, na redação, nós ficamos esperando se o general Amarillo Cruel, que era o chefe do 2º Exército aqui em São Paulo, ia aderir ou não a golpe militar. E ele só aderiu na madrugada. Então, no dia seguinte, os militares estavam instalados. Fomos para a última hora trabalhar normalmente, com uma certa apreensão. E tivemos uma notícia de que o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, estava saindo do Mackenzie armado em direção à última hora para empastelar, que era um termo que usava com o jornal, que era destruir, era os black blocs da época. E é evidente que a gente ficou preocupado, baixamos todas as janelas, as portas de aço do jornal, ficou apenas uma aberturinha, e ficamos esperando o CCC. E as pessoas dizendo, vamos embora, não vamos embora, o que a gente faz? E resolvemos ficar. Claro que com medo, mas aquele jornal era a nossa paixão, a gente trabalhava nele, a gente gostava dele, vamos ver o que vai acontecer. Foi um dos momentos tensos da minha vida. E aí, mandamos um cara para a rua para acompanhar a vinda do CCC. Claro que não tinha celular, ele passava de orelhão para orelhão e ia ligando para a coisa. Aí, uma hora ele disse assim, chegou aqui em frente ao mapping, em frente ao municipal, o CCC desviou e foi para o outro inimigo, que era a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E aí, a última hora, se livrou do que não sei o que seria. No entanto, 5 da tarde, chegou um batalhão de choque da Força Pública, hoje PM, entrou quebrando máquinas, quebrando teletipos, quebrando coisas, quebrando telefones, prendendo algumas pessoas e fechando o jornal. Saímos, desaparecemos e todos voltávamos do outro lado da calçada nos dias seguintes, até que 15 dias depois, vimos que o jornal estava reaberto. O jornal reaberto, faltava um monte de gente na redação. Uns tinham sido presos, outros desapareceram convenientemente, enfim. E aí o jornal retomou a sua atividade. Claro que não tinha um anúncio, porque ninguém, nenhuma empresa, nenhuma fábrica, nenhuma loja, nada queria anunciar no jornal, que era tido como comunista, subversivo,